Dona, é chegada a hora, eu já vou me embora com pena de ti. Dona, é chegada a hora, eu já vou me embora com pena de ti. Levo tristeza por não poder te levar pra terra querida onde eu nasci. Mas é isto mesmo, tudo na vida acontece, todos começos são flores. É isso é que me aparece. Mais uma vez eu te digo adeus. Com meu batalhão eu já vou me retirar. Tu fica no teu próprio consciente. Oi, gente. Esse aqui é o Dedo de Prosa, um podcast de cultura popular que faz parte do projeto da Cor de Cobre, da Clarim Companhia de Dança. Esse projeto ele faz parte da 30ª edição do Fomento à Dança, que é um fomento da cidade de São Paulo. Nessa edição, a gente está focando nos mestres, mestras e brincantes do Bumba Meu Boi de São Luís, Maranhão. É importante a gente falar que o Dedo de Prosa ele foi inspirado na coleção de livros do Memória de Velhos. Memória Oral, Cultura Popular Maranhense, de 2008. E a partir de um trecho da apresentação da pesquisadora Maria Micol. E aí vou passar para a Vivi fazer essa parte da leitura desse trecho. Bom, também antes de ler, eu queria dizer que esse trecho que a gente vai ler foi algo que deu assim um estalo, deu um insight na gente, porque essa ideia do podcast já havia. Mas quando a gente leu, a gente pensou, isso é a essência, é esse o objetivo, é isso que a gente quer com esse trabalho, né? Então, a Maria Micol, ela diz, ela está falando sobre a coletânea, tal, né? E ela diz, os grupos populares, né, com essa coletânea, deixam de ser tratados como objetos e assumem a condição de sujeitos de uma história, colocando em cena os atores, às vezes anônimos, que efetivamente dela participam. Procura reconhecer o valor inestimável das suas experiências no desenrolar dos acontecimentos. E na apresentação também tem uma citação de Renato Ortiz, que diz: a memória coletiva só pode existir enquanto vivência, isto é, enquanto prática que se manifesta no cotidiano das pessoas. São depoimentos preciosos de pessoas que não só testemunharam os episódios descritos, mas, igualmente, foram personagens deles. São, portanto, ao mesmo tempo, declarantes e prova dos fatos narrados. Então, com isso, a gente quer dizer que a gente se inspirou nessa coletânea tão rica que transcreveu as entrevistas naquele tempo dos velhos, né, para poder guardar a história, e que aí nos inspirou a falar sobre registrar e guardar também, dar a palavra a quem está fazendo o boi hoje, a quem está fazendo isso continuar, né? Que tem muitos jovens, né? Tem os velhos também, mas principalmente porque a gente vê muitos pesquisadores, né, que têm a festa ali como um objeto, sim, mas ele não é um objeto. O boi não é uma coisa. A gente costuma dizer isso. O boi ele não é uma coisa. O boi são pessoas que fazem ele existir. Dentro dessas pessoas tem sentimentos, encantamentos, outras coisas mais. Mas quem materializa são as pessoas. E por isso que a gente quer dar voz a essas pessoas, não só aos mestres, às mestras, aos presidentes, mas aos brincantes. Se a gente pudesse, a gente chamava todo mundo, fazia entrevista com todo mundo, porque cada um tem um olhar diferente. Sim. Sobre a festa, sobre a crença, sobre uma série de coisas. É isso. Deixa eu agradecer. Diga. Eu vou agradecer logo, já de cara, a coordenação do Museu Casa de Nhozinho, que é onde a gente está gravando toda essa coisa de podcast, na pessoa do senhor Jandir Gonçalves, tá? E toda a equipe da Casa de Nhozinho. A produção em São Luís está sendo do Daphne Nascimento e do Denis Hasek. A produção audiovisual da Finareia e Deu na Telha. E vamos apresentar agora nossos convidados, que hoje a gente tem representando o boi Fé em Deus, a Taina, Moema e o Baé Ribeiro.
Sejam bem-vindos nesse podcast, que a gente está falando que é um podcast, mas é uma conversa bem tranquila e sem rumo, assim. Vamos ver onde vai chegar. Tá bom? Muito obrigada. A gente fica feliz, é uma alegria muito grande que eu falo, porque a gente está conhecendo muita gente. Eu não conhecia, o contato que eu tenho com o Boi de Zabumba é com a Regina. E aí a gente, só que sabe quando é muito pouco tempo, quando a gente vem para cá é muito rápido. E aí você fala, caramba, eu tenho que dar um jeito de ir lá, tenho que dar um jeito de ir lá. Mas aí você, automaticamente, como a Regina estava muito perto da Nadir, aí ficou ali aquela correria, e aí falou, não, mas calma, a gente vai chegando, vai chegar, que a ideia é chegar e conhecer todo mundo e se fazer presente em todos os lugares, para a gente entender as várias formas de, até isso que é muito bom, porque são as várias formas de fazer a mesma coisa. Sim. E tá tudo certo, e tá tudo ok, e é assim que é feito. E a mestra Regina nos representa também. Também. Viviane. A gente está ali lado a lado, dentro do mesmo quilombo, cada um com maneiras diferentes de fazer, né, a manifestação, mas a gente é uma família só, a gente se fortalece mesmo na distância, porque é difícil a gente se encontrar, temporada, durante o ano, mas quando tem um tambor, uma festa, a gente sempre está junto, pede ajuda para Dona Regina fortalece, então funciona dessa forma também. Que ótimo. Ela nos representa, com certeza. Que lindo. A gente quer, primeiramente, que vocês falem sobre vocês, essa pessoa que são vocês. Como foi a infância de vocês, onde vocês nasceram, vocês foram criados por quem, se vocês têm uma formação, não obrigatoriamente uma formação acadêmica, mas se tem uma profissão, ou se já trabalhou em vários empregos, a gente quer saber isso. Quem são essas pessoas para além ou antes do boi? Começa contigo? Todo mundo vai ter que falar. Começa com o senhor. Então, eu sou Baia Ribeiro, né? Sou filho de mestre Tunico, mestre Tacinha. Sou da fé em Deus, né? Eu costumo dizer que aquele pedacinho de chão é minha raiz, minha identidade, né? Eu nasci em Pinheiro, eu me gerei na fé em Deus, nasci em Pinheiro e fui criado na fé em Deus. Eu fui só nascer. E tenho como exemplo meu pai, mestre Tunico. Essa história familiar e cultural, né? Ele é lá Berruntó do Terreiro de Iemanjá, onde eu também faço parte. E comecei na fé em Deus, no boi, no tambor. Na verdade, nem deixava eu participar. Apanhei muito de mamãe e do escoreiro lá, que quando eu conseguia fugir, aí ficava lá esquentando, batucando lá com os outros meninos. Aí, quando os adultos chegavam, sai daí, vai mijar, vai dormir. Mas aí, fui insistindo. Tive a ajuda de mestre Betinho, que eu me digo que é o meu mestre de fundamento, de história, né? Uma pessoa muito sábia, quem teve o prestígio de ter ele na nossa entidade. Ele veio para cá para brincar no Boi de Lauro, e do Boi de Lauro ele foi lá pro Boi da Fé em Deus, com o irmão dele, Mané da Tapela, que era cabeceira. Então eu fui começando essa história cultural na Fé em Deus. Você estudava onde lá na Fé em Deus? Oi? Você chegou, qual escola você... Eu estudei lá no Piauí, que é uma escola que tem lá em Deus, e fui pro SEMA. SEMA. Estudei no SEMA da Camboa, no SEMA da Kennedy e no SEMA da Vila Palmeira. E fiz até o primeiro ano na Escola Nova 2, que era lá no Monte Castelo. E aí vou continuar um dia. Aí passei para a Academia da Cultura Popular, né? Fui ser percussionista, mas um dia eu cheguei de madrugada, véspera de São João, o papai disse, a partir desse ano, eu te quero aqui cedo.
Então, eu deixei um pouquinho da percussão de lado e fui viver os batuques. Hoje, eu sou o mestre do batuque, do Boi da Fé em Deus, né? E é praticamente uma vida dedicada a isso. Eu tenho 42 anos, vamos te dizer 30 anos limpo e mais ainda as sobras, né? Lá de infância, lá, essas vivências, tal, tentando se encaixar, tentando encontrar. E Mestre Betinho, ele é muito importante nessa questão de dar abertura, porque nessa época a gente não tinha muita abertura, não tinha muita essa facilidade, essa didática de ter oficinas, né? Sim. E era muito mesmo de querer, de tu gostar, né? E de tu te encantar e te aproximar. E ainda tinha dificuldade de lidar com os outros, com o pessoal da brincadeira, os brincantes, né? Que não dava brecha pra gente. Então, pra ti ser de um boi, de um tambor, nessa época tu tinha de gostar mesmo. De pegar os carão dos velhos, que é uma forma deles proteger os fundamentos, as maneiras como ele fazia, que depois de muito que a gente vai entender isso, né? E prosseguir. Eu ia te perguntar isso. Quando você... Quantos anos você tinha quando você começou a ir brincar com o tambor, que você falava, que você disse que quando eles brigavam com você, sai daí, seja mais ou menos a idade? Eu não lembro, deveria ter uns 5, 6 anos por aí. Né? Aí, quando eu fugia, aí... Rapaz, eu tô ali. Aí, mamãe ia me buscar. Aí ficava chorando, escutando batuque dentro de casa. Que a gente morou um tempão lá na sede. Meu pai, ele veio em 68 para São Luís. E tinha uma prima dele chamada Filhinha que conhecia a Laurentino. E sabia que papai também era envolvido com cultura popular lá no interior. Pai, irmão, era envolvido. Pode que ele pode te apresentar para Laurentino. Aí eles foram se apresentar e Laurentino convidou ele para brincar no boi. Aí disse, olha, porque nesse tempo eles, tudo vaidoso, eles se preparavam, tudinho. Não, vou me preparar, quando eu me preparar, eu lhe digo. Aí ele foi lá no ensaio uma vez, aí fez lá uma matança, aí o seu Laurentino não gostou dele. Ele começou como capataz de fazenda. Capataz de fazenda é um vaqueiro responsável. E depois começou a comandar na cabeceira, mandando as toadas. E daí passou a coordenar com o seu Álvaro, saudoso. E depois veio Dona Terezinha, né, regiu a brincadeira por quase 3 décadas. E depois veio seu Basílio, Dona Eridan. E agora, novamente, ele está sendo um dos regentes. Na gestão passada ele foi presidente, agora ele é um presidente de honra, né? Ele é um mestre, é um dos mais antigos que tem, então um sabe, a gente tem que sempre estar pesquisando, aprendendo, né? Então isso é um pouco da minha história. Eu tenho mais coisas para perguntar, mas eu vou... Deixar as meninas. Vai na ordem, vai a Taina, vai a Moema. Eu sou Moema Araújo. Eu venho de uma família de músicos. Mas só para cima um pouquinho mesmo. Puxa mais para você. Eu venho de uma família de músicos, mas antes de entrar no boi eu nunca tinha tocado. A minha família é uma família de professores, músicos, enfim. E desde pequeno eu tenho contato com música e com cultura popular, mas por causa da minha mãe também, que sempre me levou nos barracões e nos regues da cidade, enfim. Mas minha história como Boi da Fé em Deus começou em 2001, quando eu vi o boi brincar na Capela de São Pedro, antes dessa reforma que teve, que agora ela é uma capela lá em cima, ela era pequenininha lá embaixo. Então foi nesse momento, no último ano, acho, dessa capela lá embaixo, foi que eu vi o Boi da Fé em Deus. Eu cheguei lá de cima e vi o boi lá embaixo. E o boi que mais brilhava, assim, que mais ressoava para mim, que aí eu olhei e foi nesse momento que eu me encantei e resolvi que no ano seguinte eu tinha que brincar no boi.
E nessa época o boi já estava sob a regência de Dona Terezinha Jansen. E aí, dias depois eu fui até a casa dela e falei que queria brincar. E ela disse para mim que era para eu ir no ensaio para ver o que eu podia fazer, né? E quando eu cheguei no ensaio, eu comecei a dançar. Então, ela decidiu que eu ia ser tapuia, né? Eu comecei a dançar como índio, que tapuia é índio no boi de zabumba. E eu passei 6 anos dançando. Até que em 2007 eu comecei a olhar para o batuque. Comecei a pensar que eu podia também tocar, né? Aquele instrumento me chamando o tempo inteiro. Aí eu passei 2007 o ano observando como as coisas funcionavam no batuque. Nessa época também não tinha oficina, eu fui muito na autonomia de observar e aprender, assim. Meu mestre me ajudou muito, o mestre Baé, David, Basílio, França, todos eles que já estavam no batuque. Eu não sofri resistência dos meninos, porque o batuque num boi de zabumba é primordialmente conduzido por homens, né? E eu fui a primeira mulher a tocar, e eu fui muito bem recebida por eles. Quem teve mais resistência, assim, de eu sair da linha de frente, porque as tapuias brincam na frente, foi Dona Teresina, que eu saí. Ela ia perder a Índia e eu fui lá para trás. E hoje eu toco com eles. Ninguém, só quem me olha já me conhece muito de perto para sentir a diferença, que ali não é um homem que está tocando, mas só ouvindo o batuque não dá para perceber diferença nenhuma, porque o que a gente faz é com excelência. Diante de tantos anos, este ano são 14 anos que eu vou fazer no batuque. Este ano eu vou fazer 20 anos no Boi da Fé em Deus, contando tudo. Então é um ano muito significativo para mim, né? Eu sou advogada por formação e amante da cultura popular. E para mim o boi é minha vida, né? É onde eu desopilo, desestresso, me renovo, meu axé, minhas energias. Com os meus irmãos sempre, né? Você nasceu em São Luís? Sim. E você morou em qual? Você cresceu em qual bairro? Mas eu cresci no Turu. Turu, Olho d'Água. E Quando você fala batuqueira, quais instrumentos assim você toca? Todos? todos não. Eu sou zabumbeira. Eu toco zabumba. Eu não posso dizer como ele falou, ele é percussionista. Eu não sou percussionista, eu não toco todos os instrumentos. Eu me dedico à zabumba e é ela que a gente se debruça a estudar. E agora ensinar também, porque a gente também tem o nosso projeto, que é o das zabumbeiras, eu e Taina, a gente conduz, que é um projeto de oficina justamente... Não é que o foco seja essencialmente para as mulheres, a gente abriu para todo mundo, mas muito interessante que as mulheres vieram até nós, Sim. Porque eu acho que esse caminho é muito interessante e a gente está formando, elas estão entrando no batuque este ano com a gente, são pelo menos 5 da nossa oficina que a gente começou ano passado, a gente já conseguiu 5 mulheres para encorpar o nosso batuque. A gente não vai tirar vocês de lá não, tá? Mas vai ter mais mulher no batuque Mas do que eu. a gente vai fazer um fechamento bonito A gente com vai. as meninas. A gente está fazendo já está em movimento. Uma pergunta, também tem o tambor de crioula, vocês? Sim. Sim. Legal. Temos. É uma associação que é o boi de zabumba e o tambor de crioula. Prática, isso. Ótimo. Já você? Eu acho que Entendeu o sim. motivo do nosso espetáculo começar com tambor? Aham, sim, porque está atrelado com quase todos, né? Exato. Certo, eu vou tentar focar, porque eu começo e vou para outras bandas, porque a minha história é meio assim, meio para cima como eu. Bom, eu sou Taina Redondo, eu tenho 34 anos, eu gosto desse sobrenome Redondo, porque me remete à história da minha família, que está diretamente ligada com a fé em Deus. A minha família, por parte de mãe, é da comunidade da fé em Deus. Meu bisavô morreu com 105 anos lá dentro. Era conhecido também por Laurentino, que foi o fundador do boi também. Eles jogavam dominó, baralho, então tem um pouco dessa história, né? Eu convivi na fé em Deus até os meus 9 anos, 10 anos, 11 anos, até mais ou menos essa faixa etária, que foi quando o meu bisavô faleceu. E me lembro, tenho memórias afetivas muito fortes da época abril, época de
Católico, como é que é o nome, gente? Perdão, que falha que me deu, exatamente. Então, eu tenho memória muito forte dessa época, que a família da parte da minha mãe era muito católica. Então, eles se juntavam com a família e aí todo mundo se encontrava. E tinha todos aqueles rituais, né, assim, que era muito forte, da família ir à missa, etc. e tal. E lá na Fé em Deus, eu fui batizada lá com 11 anos de idade. Isso foi antes do meu bisavô falecer, na capelinha de Nossa Senhora de Aparecida. Então, assim, na maioria das minhas memórias, a Fé em Deus está presente. Quando meu bisavô faleceu, que era Miguel Redondo, por isso o sobrenome da família ser Redondo, e a família se dispersou. E aí a gente já estava morando no São Cristóvão. Então, de 11 anos para frente, a gente perdeu todo esse contato com a comunidade, né? Perdemos contato, as casas da família foram vendidas, e aí eu fui fazer outra trajetória, né? E voltei para a Fé em Deus com 30 e poucos anos, ou 28 por aí. Foi quando eu conheci esta pessoa, né, que é meu companheiro, mestre Baé, a gente já está junto, já vai fazer 9 anos. E aí eu conheci ele já há muito tempo, mas a gente sempre se encontrava assim esporadicamente, só que por intermédio de terreiro e cultura popular a gente acabou se reencontrando. E aí eu voltei para a Fé em Deus porque a gente passou a se relacionar e eu passei a frequentar o terreiro de Iemanjá, também vindo de outra casa, que foi a casa de Pai Ayrton, que foi a primeira casa que me acolheu. E aí eu retornei para a Fé em Deus, voltei para a casa de Iemanjá, né? Fui para a casa de Iemanjá, na verdade, e o Baé me apresentou o Boi da Fé em Deus, que eu já conhecia por histórias que a minha mãe contava. Minha mãe morou muito próximo à sede. Quando o boi ia batizar ou morrer, ela ficava da cerca da casa, assistindo a morte do boi. Meu pai também falava muito. Então, eu cresci com essas memórias, né? Fui batizada lá no dia de Nossa Senhora, tem a tradição de fazer o tapete com a serragem. Então, tudo isso me remete muito à minha infância e, espiritualmente, e por intermédio de Baé também e do destino, eu voltei para a Fé em Deus. E caminhando pela Fé em Deus, eu fui reconhecendo a casa do meu bisavô, a casa dos meus tios, participando das oficinas que ele foi fazendo. Acompanhei um ano, que foi 2014, eu acompanhei o Boi da Fé em Deus, sem brincar. E aí, passou a temporada, 2014, Baé começou a me dar oficina de zabumba, porque eu tinha muito interesse de participar, porque, na época, a Moema ela é a zabumbeira mais antiga, mas na época que eu entrei no Boi, foi a época que ela teve o João, né? Uhum. E aí ela não estava presente, mas eu já sabia que no Boi da Fé em Deus tinham mulheres que tocavam, porque na época ela não estava, tinha uma zabumbeira que hoje em dia brinca no Boi de Leonardo, que é a Mariana, e ela era do batuque. E eu, nossa, super me incentivei, né? Sabendo que tinham mulheres que tocavam zabumba, porque eu só via homens tocando. Sim. E eu quis me empoderar. Eu disse, eu vou aprender e eu quero ir para dentro desse batuque. E aí foi um trabalho de quase 2 anos. Para, vai, tu exagera. Não foi 3 anos. Porque em 2015 eu já toquei no Boi, né? Então, assim, esse foi o começo da minha história no Boi da Fé em Deus, por intermédio do Baé, por intermédio dos meus ancestrais, por intermédio do terreiro, que me favoreceu ter novas práticas, que me transformou quanto pessoa, né? Veio a dar um norte para a minha vida, porque até hoje, com 34 anos de idade, minha avó diz assim, tu já fez tanto curso, tu já fez tanta coisa, até hoje tu não decidiu o que tu quer. Eu digo, volto com 34 anos, mas eu estou no processo. Estou no processo. Então, atualmente, eu sou secretária do Boi. Eu trabalhei por 4 anos agora, 5 anos recentemente na área administrativa, dentro de escritório. Então, eu gosto de lidar com documentos, com papeladas, com contratos, etc. Então, eu caí caí de gaiata na tarefa de ser secretária no Boi da Fé em Deus. E aí estou entrando aí na área de produção cultural, né? Porque a Moema, o Baé, outros amigos que me conhecem me disseram assim, eu acho que tu ainda não percebeu que tu tem uma profissão, que é isso que tu faz, só precisa se especializar. Então, agora eu estou tentando
me especializar um pouco. Gosto de design, gosto de fotografia, gosto de audiovisual. E eu estou com uma pessoa que está me incentivando, que é o Pablo Monteiro. Olha lá, Pablo. Está me incentivando, está dizendo para mim, olha, estuda, vai, eu vou te apoiar no que for possível, vamos lá, tu quer aprender, eu vou te ajudar. Vai aprender na prática, assim como é dentro do boi, a gente só aprende na prática, como tu falaste, né? Você tem que conviver, você tem que vivenciar para saber que o processo é profundo. Então, entra e deixa as coisas seguirem. Então, eu estou nesse processo aí. Eu trabalho com muitas coisas, então não dá para me definir o que é que eu faço de verdade. É um pouco da minha história. O Pablo eu tentei convidar. Tentei não, a gente convidou. Eu falo muito. A gente convidou com o Pablo só que não deu. Foi muito em cima o convite. Aí Pablo fica para a próxima. Aí eu digo, meu mestre, ele para de me chamar de mestre. Eu digo, mas você é meu mestre, você que vai me ensinar. Está me incentivando, porque a pandemia veio, são quase 2 anos, e aí, caramba, foi muito difícil, e está sendo muito difícil para a gente, principalmente para o processo criativo. Está muito difícil. E aí a gente vai esperando que tudo isso passe para que a gente possa dar continuidade para os nossos trabalhos, porque a gente trabalha na rua, né? A gente precisa da rua ativa para a gente poder estar com a nossa criatividade aflorando o tempo todo. Dentro de casa é muito difícil. A gente vive de aglomeração, né? É. Eu costumo dizer isso, a aglomeração é a nossa profissão. Ficar Quanto mais dentro melhor. de... Então, quando a gente se vê dentro de casa, ou mesmo com lives e tal, a gente faz como dá. Mas o calor do público é outra coisa. História, né? Pode falar. Não, pode ir. Como o Kelson falou, a gente teve um contato maior com o pessoal lá de Leonardo. Então, é uma pergunta que a gente faz para todo mundo, mas é interessante também por a gente estar diante de pessoas de um outro boi de Zabumba. A gente quer que vocês falem quais as características principais do sotaque, o que de repente, uma pessoa que nunca viu boi, e aí olha e fala assim, isso aí é boi de Zabumba, isso aqui, eu estou sabendo que é o que tem lá. E se tem alguma particularidade do boi de vocês, entendeu? Uma marca, alguma coisa assim. Começando com as zabumbas, né? Que já né? Não pode faltar esse. E a gente usa esses pandeiros, que alguns chamam de pandeirinhos. Isso é coisa de percussionista. Para mim, tem pandeiro de boi da ilha, boi da baixada, boi de zabumba, boi de costa de mão, pandeiro de samba, tudo é pandeiro. Né? Agora, os estudiosos de percussão sempre eles fazem a nomenclatura deles e criam. Quando o boi de Xixá, ele fala que é pandeirinho. É um um tamborim. É um tamborim, chama que é. E também a nossa indumentária, a gola, a saiota. É gola, né? Que é a gola. Gola. É diferente, o boi da baixada é um coletezinho, né? A gente é gola. Né? E a saiota, a gente tem a polônia, que bota aqui na calça. Também é característica do boi de Zabumba. Bordado. E os bordados. O bordado. Né? Que tem na nossa indumentária. Nós temos o chapéu de fita também, dos nossos rajados, né? Que os outros sotaques também tem os rajados, mas o nosso chapéu de fita é diferente, né? Que tem aquela grinalda na frente, fechado. Né? Então, são... E as tapuias. Qual que é a roupa dessa tapuia? Agora, como tá logo? Diferente do boi de Leonardo, que sempre manteve o mesmo estilo, padrão de tapuias, nunca mudou. Eu acho isso muito bonito, porque, como você falou, o que caracteriza o boi de Leonardo? As tapuias com aquela coroa, os cabelos de Ráfia. Exatamente. A meia. E o boi da fé em Deus, não. O boi da fé em Deus, de fato, ainda não fechou um estilo próprio. Embora as tapuias tenham uma roupa que, quando você olha, você diz, aquelas são as tapuias do boi da fé em Deus. A gente usa a coroa, que antes não tinha, né? Antes era uma roupa bem
sutiã. Antes era um top, que mais parecia um sutiã bordado. Essa roupa, na verdade, sempre teve em transição. Né? Sempre teve em transição. A gente já usou também uma coisa que não é nossa, mas que a gente usou na minha época, pena na saia. Isso. Lembra, mestre? Que a gente usava pena na saia. E agora a gente tempo. está no processo de tirar E a aí, depois pena que ela das tirou, roupas delas, né? Que a gente está tentando encontrar uma roupa que, de fato, não que essa não represente, mas que elas possam se sentir à vontade. Sim. As tapuias hoje elas estão questionando e reclamando muito pela nudez, que elas não se sentem à vontade. Porque quem desenhou essa roupa, como é o nome dele? Valbert desenhou essa roupa, acho que foi 2013, 2014, quando eu cheguei no Boi já estava. E ele desenhou uma roupa muito bonita, que tem muito brilho, que é a característica do Boi da Fé em Deus, né? O povo diz, tá mais enfeitado que o Boi de Laurentino. Que realmente essa é uma característica do boi. O Boi da Fé em Deus, você enxerga o boi de longe, porque o povo gosta de brilho. Foi assim que eu encontrei. Gosta de brilho. Então foi uma roupa muito bonita que ele idealizou. Na época elas eram menores, assim, agora elas estão maiores, elas não estão mais se sentindo tão à vontade com a barriga de fora. Na época que eu dançava, eu já não me sentia, isso. Na verdade, à vontade, porque sempre teve essa questão de mostrar muito, e aí, para além do que a gente deveria. Né? Aí o que a gente fez? Que a gente está tentando dialogar. Nós não vamos dar para alguém desenhar a roupa. Nós vamos querer que elas digam como elas querem a roupa. Sim. Aí elas disseram, olha, tia Taina, eu quero pelo menos uma blusa que cubra a barriga, porque a gente não se sente à vontade com determinados olhares, a gente se sente mal, e a gente não quer mais pena, porque a gente dança, a gente soa, temporada é no São João, a gente pega a chuva e eles ficam que nem um pintinho molhado. E aí eu desenhei uma blusa para elas, elas gostaram, e a gente está agora querendo ver de mudar, né? Não é uma transição fácil, porque exige muito material, a gente não está tendo muito recurso, mas a gente vai trocar a roupa delas agora. E, assim, falar Boi da Fé em Deus, quando alguém escuta o Boi da Fé em Deus e diz assim, aquilo ali é o boi de Zabumba, é difícil, porque o sotaque de Zabumba é um dos sotaques menos valorizados atualmente. Hoje em dia está tendo vários diálogos sobre trazer ao público o que é o sotaque de Zabumba, mas o sotaque vem passando por um processo difícil, né? Porque, geralmente, para os jovens, quando se fala de sotaque de Zabumba, diz, só tem velho. Eu não quero, quero ir para a orquestra que valoriza o meu corpo, que eu vou malhar, nada contra, de jeito nenhum. Mas as pessoas não têm muito interesse. Então, é muito fácil você encontrar uma pessoa na rua que diz assim, tem um boi ali, mas ela não consegue identificar que é Zabumba, porque a Zabumba não está muito na mídia, né? Como diz. É um pouco complicado. Mas para alguém assim que estuda... Exato, e sabe, conhece o sotaque. Sim. Mas o sotaque é um sotaque muito forte, que o primeiro lugar que ele bate é no coração. Não pelo lado emotivo, mas porque a vibração das zabumbas faz você sentir aquela pancada, entendeu? Tem uma herança afro muito forte, os outros bois também têm, mas eu vejo, tipo, uma baixada, ela tem vários elementos e que diferenciam, obviamente, do sotaque de zabumba, né? Mas a zabumba é só a zabumba, os pandeiritos, o maracá e o apito. Não tem tantos elementos assim, né? E é um sotaque muito forte. De vez em quando tem um tambor onça. Tem um tambor onça de vez em quando. Então, é um sotaque muito forte que, se estiver nesse ambiente tocando, dificilmente você não vai sentir aquele sotaque entrar no teu corpo, entendeu? Porque ele é realmente um sotaque que diz, eu estou presente, eu estou aqui, eu estou resistindo. É muito bonito. Baé, quando você começou, você sempre foi da percussão quando você entrou no boi? Não. Você chegou a ser brincante, dançando. Eu vou chamar de dançarino, viu? Mas você chegou a dançar também? Ou sempre foi para percussão? Quando eu comecei, eu era um tipo de faz-tudo, né, para poder me inserir. Sim. Primeiro pela dificuldade, mamãe nunca queria deixar eu ir. Então eu saía, porque no alto tinha alguns bichos que fazem parte dos personagens da matança. Às vezes eu fazia um dos bichos, uma cobra, uma girafa, um boi de 2 cabeças.
ou então eu dançava de vaqueiro, ou eu pegava o chapéu de fita de papai quando ele estava cansado. Eu ia na verdade eu era um capela, né? A gente começa entre capela. E aí eu fui Faz a capela, né? indo. Não, que essa capela que você gosta muito. Você fala, cara, essa capela. Você A pessoa viciada. é viciada. E aí eu fui indo. Na verdade, aí eu fui. Depois eu fui pro pandeiro. Né? Aí do pandeiro eu fui pra zabumba. É que eu ia perguntar, porque eu sempre tive uma curiosidade em pensar como você fala, é um boi de velho, e automaticamente, porque são pessoas muito antigas que estão nesse sotaque. E a movimentação automaticamente ela fica limitada por conta da idade, por conta da limitação corporal de cada um. E aí eu sempre fico tentando resgatar na memória das pessoas que há muito tempo via, o que eles lembram da movimentação das fitas, como que era antes. Porque, de acordo com que o grupo vai envelhecendo, e se não tem ninguém para poder acompanhar e manter eu sei que meu corpo, digamos assim, alguém está 70 anos, está no boi, é o brincante mais antigo, ele vai fazer o que dá para ele fazer. Mas quem chega agora e vê ele reproduzindo, aquilo acaba sendo o que é para ser feito, porque é a limitação que ele tem. E aí eu fico me questionando, porque assim, é muita fita e é muito lindo. E eu fico, caramba, como que foi que chegou nessas fitas? Porque para ir colocando as fitas tem algum motivo. Tem um bailado dentro dela. E como que era feito esse bailado? E aí por isso que eu pergunto assim, dentro disso, como que se você busca na sua memória, quando você começou, se o bailado era sempre daquele jeito, se ele foi mudando, quais foram as mudanças dentro do bailado que você lembra, tanto das fitas como das próprias índias. Ou se não teve, sempre foi assim. Olha, eu acho que sempre foi assim, mas só que cada um brincante, ele tem sua característica ali, um jeitinho particular de dançar, apesar de no geral, tá entendendo? Então é isso. Essa mudança está aí, uma pequena diferença dentro do próprio elemento. Né? Tem uma inovação, mas que não deixa o tradicional de lado. É uma coisa que vai entrando e vai deixando aquele... Sempre está ali a forma. Só que tem uns que tem mais energia, né? Tem uns que engigam mais, que tu vê. Tem uns que, né, aí se animam e vaqueiro pula na frente de boi, desafiando um boi. E tem uns que tem um jeitinho específico. Tem uns que são mais harmoniosos, tem uns que tem mais um pouquinho de ginga. Então, acho que é isso aí que vai fazendo a diferença dentro do próprio elemento. Sim. Moema, é isso que eu perguntar. Você lembra como começou, como que foi hoje? Você começou dançando, né? Sim, eu comecei como tapuia. Só essa questão das indumentárias com as tapuias, que a gente está sempre em um movimento em busca da indumentária perfeita que a gente não conseguiu alcançar, diferente do boi de Seu Leonardo, né? Sim. Que a gente percebe que elas estão bem à vontade com aquela roupa. Mas no bailado é o mesmo. Não houve mudança. Não. Mas o que eu ouvi tu falando ainda há pouco, que a gente já estava conversando um dia sobre isso, é sobre essa questão do corpo, né? Desse cansaço que quando bate. Eu não sei até quando eu vou conseguir tocar zabumba, até quando meu corpo permitir, mas a certeza que eu tenho é que se um dia eu parar de tocar zabumba, eu vou procurar outra função que eu consiga fazer dentro do boi, porque é a minha vida. Eu não consigo mais desvincular o boi da minha essência. O boi me faz respirar melhor. E é assim que eu quero morrer. Brincando. Não importa em qual função. Eu penso isso. Quando eu não conseguir mais carregar a zabumba, eu vou procurar outra coisa para fazer. Vou ser regente. Vou. Você tapuia. Volto para brincar de tapuia, sei lá. É uma coisa que eu sempre penso. Tambor você dança também? Sim. Você Agora toca? mais. Agora estou voltando mais. Agora eu passei um tempo sem... Você toca também? Não, No caso do tambor, não. danço. Só dança. Uhum. Só dança. Passei um tempo sem dançar. Uhum. Mas
Mas para vocês, mas dentro de tudo bem, tem mulher que toca tambor? Tem. Tem. Historicamente tem. A Casa Fonte Oxante, a Mãe Cabeca e as famílias tocam, elas fazem uma parede só elas. Tem uma mulher, uma paneta de Mestre Felipe. Tem minha finada tia, irmã de papai, que toca. Tem Bequimão. Tem uma que passa nos vídeos aí, arrebentando aí, botando uma arma de homem no bolso aí, tocando mesmo, sabe? Tem o Mulheres que Dão no Couro, Aqui que em é o São Luís projeto tem de Carla. Tem esse projeto Tem. da Carla Coreira, aqui em São Luís, que justamente ela vai passando os toques para as mulheres. pra E que elas dentro não das só comunidades dancem, mas também tem um toquem. monte de mulher que toca. Muito. Aqui em Não São Luís não tem é uma muitas realidade mulheres que tocam. distante da gente. Pra gente, É como só a uma Moema questão está de falando, escolha. não é um assunto que é muito distante, assim, pra gente quanto instituição. E Sem musicalmente puxar falando saco, também. mas o Baé, o mestre Baé, ele sempre foi uma pessoa que ele sempre incentivou que a gente tenha um interesse por tocar, tanto tambor quanto zabumba, quanto outros instrumentos. Então, faz parte da nossa realidade. Eu acho que É um processo. de zabumba, eu acho que a gente é o boi que mais tem mulheres tocando Atuante, com fundamento, assim, porque sabendo o que está seu fazendo, lugar, né? Porque sabendo a dominar o zabumba é um diálogo, né? É uma matemática que precisa ser somada certinho. Vai, você pode falar um pouco das toadas, do sotaque de zabumba, do canto, como é que é? Tem alguma diferença para outros sotaques? Fala um pouco dessa parte do canto mesmo, sabe? Tem. Geralmente, as toadas do boi, principalmente Baixada, Costa de Mão, Zabumba, elas têm um trecho que é uma história que dá quase um livro, a história dela é comprida, e vem um coro, né? Mas a toada do boi de Zabumba, antigamente ela era mais comprida ainda. Por essa questão de se adaptar, eu acho, aos tempos novos, esse enquadramento de prefeitura e estado, o pessoal reduziu mais. Mas é a toada e o coro, né? Vários blocos diversos, né? E a pessoa separa ali uma parte mais tocante para fazer o coro, para todo mundo responder as toadas. Pois ele canta a toada toda, né? Aí ele apita e canta o coro. O coro é um trecho menor que é distribuído para os demais grupos responder, né? E zabumbeiro também responde a toada, como todo mundo rejante, todo mundo que está dançando, né? Para todo mundo responder, porque fica bonito. Um tambor, Sim. um coro, fica lindo. Uma toada de boi zabumba com coro, fica bonito. Sem coro fica assim, até o cantador mesmo fica... Então, dá uma energia, saca? Dá um ânimo no batuque, nos vaqueiros. Floreia a alegria. Conta pra gente em algum... Você vai cantar. Eu ia perguntar, você falou que quando você começou, você fazia vários personagens. Vários personagens dentro do alto. Os animais. Os animais. E aí, perguntar como que é dentro do sotaque de zabumba o alto? E se vocês ainda fazem se vocês ainda fazem hoje, e como que era feito na sua época? Voltamos a fazer, né? Inclusive nós temos uma Catirina nova. Ah, é? Tá na internet aí. Eu fui empurrada, assim. Então, o alto, ele vem de acordo com o devoto paga a promessa. Ele chama o cabeceira, o devoto, o Papa Francisco. Eles vão conversar sobre como o devoto fez a promessa. Em cima disso, o Papa Francisco ele já vai criando ali as possibilidades junto com os cabeceiras, né? Os cabeceiras que são os amos, Os cantadores. cabeceiras são quem? Os cantadores? Os cantadores. E aí eles vão
eles vão se inspirando, daquela história eles vão se inspirando e vão criando, né? Então, aí que vem os personagens dos bichos, aí vem como, de acordo com como a pessoa fez a promessa, aí vai fazer a matança, né? Aí bota um pouquinho de molecagem, aí enche o saco de um, aí mexe com o outro, tá? Aí os cabeceiras vão tirar uma toada específica para aquele momento, aí tem a conversa, aí tem os personagens que são criados de acordo com o tema da promessa que faz o alto. Então ele é criado nesse sentido. Aí que entra os bichos, entra todos os elementos, entra o cabeceira, entra o capataz de fazenda, que é o vaqueiro responsável. Aí tem toda aquela conversa, tem todo aquele gingado. E aí se faz o alto. Vocês ensaiam? Ensaia. Rola esse ensaio. E Isso, aí? eu falo ensaio do alto. Sim. Sim. Rola esse ensaio. Porque geralmente, Pode falar. antigamente a gente fazia os altos. Depois que foi reduzido os tempos, ficou difícil de fazer. Sim. Agora, como a gente ficou um pouco livre, a gente fez o projeto Aldi Branco, e a gente fez, o papai deu a ideia de fazer a matança. A gente gravou, mas a gente já vem resgatando o Alto do Boi já tem uns 2, 3 anos. Desculpa te cortar. Todos os anos a gente tem a temporada, mas a gente sempre tem um dia onde a gente vai fazer as visitas nas casas das pessoas que acompanham ou que tem uma brincadeira de rua e tal. Então a gente tinha uns 3 anos que a gente estava fazendo na casa do saudoso Neto de Nanã, né? Que ele era um dos líderes comunitários aqui dentro do Quilombo da Liberdade. Infelizmente ele veio a óbito tem mais ou menos uns 2 anos. Então não são 3 anos que a gente tenta fazer esse resgate, né? De um pouco mais de tempo. E aí, como ele faleceu, o terreiro dele também foi vendido, a gente não foi mais lá, né? Que era o local onde a gente podia desenvolver um enredo legal, que ali era esporádico. Quem rolava no chão rolava, coisa que nos arraiais a gente não consegue, porque, como o Baez falou, é o tempo cronometrado. Sim, então, a gente só consegue mesmo desenvolver aquela ordem das toadas, né? Que tem uma ordem. E pronto, com muita rapidez, muita velocidade. Então, a gente acaba tendo que se encaixar no mecanismo de apresentação que é imposto pela secretaria. Mas a gente estava conseguindo fazer lá no sítio e a gente brincava, sorria, era um momento de descontração. E o alto já foi gravado há algum tempo atrás pelo Murilo Santos, né? Que ele chegou a gravar com o Boi da Fé em Deus. Foi um trabalho muito bonito, que a gente até também tentou se inspirar agora nessa última gravação que a gente fez. Que foi agora, a gente foi aprovado pela Lei Aldir Blanc e a gente... Bom, vamos tentar fazer a gravação do Alto do Boi, até mesmo por incentivo do Pablo. O Pablo chegou e disse, olha, Taina, a gente estava assistindo e a gente estava vendo o Alto do Boi e a gente viu que vocês estão no processo aí de tentar resgatar, vamos tentar fazer essa filmagem. Aí a gente fez todos os ensaios, fazendo o projeto direitinho, a gente acabou gravando agora recentemente. E aí, daí para frente, a gente pretende não parar, né? Porque... é um trabalho importante de resgate. A gente precisa ter esses mestres comediantes, né? Que a gente não... é um teatro, a gente não está exercendo uma das funções importantes, que é contar a história, o enredo, né? Do boi, da matança. E é uma responsabilidade urgente que a gente precisa ter essa responsabilidade. Porque senão vai se perder mesmo. E isso é muito triste. Se a gente não fizer esse resgate, essa continuidade, como tudo, né? O Boi de Zabumba é resistência. Se a gente for contar só com o poder público para fazer as coisas, a gente não consegue. E isso. Como eu estava falando ainda agora, é um dos sotaques menos prestigiados. A gente que vive o sotaque sabe disso, né? E então, se a gente não tiver essa consciência de que Boi de Zabumba é resistência e que a gente não pode deixar morrer nada daquilo, né? E se a gente não chamar as crianças da comunidade para estar ali com os mestres que são mais velhos que a gente e todo mundo, então realmente a gente vai ter problemas. Teve um período bem difícil, né? Que tava meio que... Até porque acabar. A gente já tem, nós perdemos muitas pessoas grupos de da Zabumba. comunidade. Na real, a gente já tem poucos difícil. grupos de Zabumba. É? Pouquíssimos.
Agora tá na mesma... O Costa de Mão tá na mesma linha. A gente acha que está um pouquinho melhor do que o Costa de Mão. Porque o Costa de Mão tá mais ainda. Uhum. Tem uma pergunta que é sobre... isso faz parte da nossa pesquisa, que a gente eu gosto de perguntar para todo mundo, para tentar... vamos materializar a Catirina e Pai Francisco. Como que vocês veem essas pessoas, Catirina e Pai Francisco, fora do alto? Antes, tipo, a gente sabe a história da Catirina e do Pai Francisco ali, em cena, que é o que a gente faz. Quando ela já está grávida, o desejo de comer a língua do boi e tal. Como vocês imaginam os bastidores, ou antes disso? Se eles fossem pessoas, se esse casal fossem pessoas, como vocês imaginam, assim? A cara dele. O Pai Francisco, ele era ele é uma pessoa de confiança do patrão. E a Catirina é uma pessoa que tem um desejo, né? Sim. Que se viu ali impedida de realizar aquele desejo. Isso. Né? Então, assim... Quero antes. Como você imagina antes? Como você imaginou? Quem é ele? Ele é uma pessoa de confiança do patrão, como... Para o pessoal onde eles se conheceram, a gente já sabe da história que ela está grávida, né? Rapaz, eu não consigo imaginar eles fora desses padrões fundamentais de elementos do boi. Ficou um pouco vago. Me surpreendeu essa pergunta. E você, como Catirina, tá balançando aí, imagino que... Eu já brinquei de Catirina no Boi da Madre Deus. Foi a primeira vez que eu consegui um espacinho para me brincar, né? Então, assim, caí de gaiata no navio. Brinquei, mas não entendia muito bem o que era ser uma Catirina. Para além da brincadeira, eu vejo a Catirina como uma mulher normal, como uma mulher da comunidade, que passa as dificuldades e que tem os desejos reprimidos, suas vontades contrapostas com a forma de vida simples, com um companheiro que está lutando para ajudar ela a realizar os planos, as vontades. Vejo a gestação dela como processo de vida, processo cotidiano de luta, que é uma gestação, né? Uma gestação todos os dias, você tem que comer, ter que alimentar seus filhos, ter que engravidar e passar pelo processo de gravidez sem muitas condições. Vejo o Pai Francisco como um homem que, mesmo com as artimanhas e as graças, é um homem necessitado, é um homem que corre, que batalha, e que, apesar das dificuldades, ele tenta fazer as coisas serem mais leves. Ele tenta fazer as pessoas sorrirem do sofrimento dele, que para as pessoas é um sofrimento engraçado, mas não deixa de ser um sofrimento. Então, o Alto do Boi, ele conta várias histórias de formas diferentes de um povo que precisa de um espaço para morar, precisa de uma língua de boi para alimentar os filhos, o filho que está na barriga, a própria comunidade, que vamos supor que o Boi da Fé em Deus seja a Catirina, e dentro da barriga da Catirina todos os personagens estão sendo gestados, esperando aquele momento de nascer, que é o São João. Então, o boi está num processo de gestação constante. E quem cuida do boi, que corre atrás de matar a fome do boi, é o Pai Francisco. E a própria instituição, a sede, a casa, é a Catirina gerindo, gestando seus filhos e passando por dificuldades dias e dias, e buscando socorro, buscando alento, tendo vontade, tendo sonhos. Eu vejo a Catirina como a vizinha da sede do boi. Eu vejo o Pai Francisco como o Baé, como o mestre Tunico, como um homem normal que veio do interior e que é um mestre respeitado, valorizado, mas que ele teve que lutar, né, para ele
poder alimentar os deles. Eu vejo o pai Francisco como um homem que labuta e que não é fácil, mas mesmo assim ele tenta fazer as pessoas sorrirem da luta dele. O pai Francisco, que é o palhaceiro e é o cara que conta a história de uma forma divertida, é o mesmo homem que dentro de casa ele passa necessidade, Passa fome. que passa fome, mas que ele está no boi e ele está feliz no boi, mas ninguém sabe o que ele passa dentro de casa. Ninguém sabe que ele tem uma catirina esperando por ele para comer. E ele está no boi sem ganhar nada, mas ele está fazendo as pessoas felizes. Esse é o pai Francisco. Somos nós, né, Taina? Na real, somos nós, né, gente? Toma água. Toma água, Eu amo o Boi da Fé em Deus, me transformou quanto pessoa. O motivo Ela é minha mestra, ele é meu mestre. Sem eles, eu nem sei. O motivo dessa pergunta que a gente faz é porque dentro do alto, do espetáculo que a gente fez, a gente queria levar exatamente, não levar uma versão caricata do pai Francisco Catirina. Porque é sério que conta, é sério o alto. Sim. Não é brincadeira aquilo. A gente queria humanizar, né? Porque a função que ele tem de um lado é o desejo da mulher, do outro lado ele está cuidando do novilho do patrão, da fazenda, que alguém confiou. E aí ele ficar nesse lugar. E esse conflito, né, que lá é representado por esse conflito de alimentar ali, cumprir com a sua função de realizar o desejo da sua amada, né? E ao mesmo tempo trair a confiança do patrão, né? Queimar seu nome e tal, mas que você trouxe aí de uma forma poética. A poesia na dureza, né? Sabe Muito, por quê? muito lindo. A gente tem um mestre palhaceiro dentro do boi, o qual eu não tive muito contato, infelizmente. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse tido essa oportunidade, os ensinamentos dele teriam me transformado muito mais. E é um homem que você olha e talvez você não dê nada por ele. Mas ele é um homem que ele tem toda a sabedoria do mundo. Tudo que você perguntar para ele, ele vai saber te falar. Então, ele foi o mestre palhaceiro do Boi da Fé em Deus. Saiu por seus motivos pessoais, infelizmente. Mas é um pai Francisco que sofre principalmente pela ausência de não poder fazer mais o que ele fazia e o que ele sabe fazer ainda. Entendeu? Então, eu não vejo só um pai Francisco representando uma comédia. Eu vejo ele por trás dos bastidores e, apesar de não ter convivido, eu sinto saudade desse pai Francisco, desse homem que teve suas histórias, seus sofrimentos. Eu não sei falar muito bem da história dele, quem sabe mais é Moema, mas o pouco que eu ouço ela falar, o pouco que eu sempre escuto Baé falar sobre ele, me faz trazer essa noção do que é um pai Francisco, entendeu? Um homem sábio, inteligente, porém simples e que não teve muitas oportunidades na vida. Ela está falando do Mestre Betinho. Mestre Betinho. Mestre Betinho. Ele nasceu para ser pai Francisco, é a promessa da vida dele, e é assim que ele brinca e pode brincar, sendo pai Francisco. Ele sonha, ou sonhava, continua sonhando, né? Continua sendo. Com as matanças, com os enredos, e ele põe em prática o sonho. Assim que a gente trabalhou a vida inteira, até quando ele parou de brincar com a gente. Que hoje ele mora ali na Fé em Deus, do ladinho da sede, mas ele só nos visita, ele não está mais com a gente. Por isso que o Boi da Fé em Deus tem essa responsabilidade, a obrigação do Boi da Fé em Deus dar continuidade à história de vida de Mestre Betinho, que ainda está vivo, graças a Deus, e vai ficar conosco por muito tempo. Mas é responsabilidade do Boi dar continuidade a essa luta de vida dele que ele levou para dentro do boi.
mas, infelizmente, alguns dos mais velhos não são tão valorizados quanto mereciam ser valorizados, até mesmo dentro das instituições. E é isso, o meu papel, o papel de Moema, o papel de Baé, que a gente possa clarear as coisas para os jovens, aprender a valorizar quem veio antes da gente. E Mestre Betinho, não tem como falar do Boi da Fé em Deus, de comédia, de Alto do Boi, sem falar dele. Sem ressaltar que ele é importante e continua sendo, para que essa tradição continue. Baé, eu vou aproveitar que a gente tem um percussionista, né? Como que é o toque o da zabumba é a marcação, é mais fácil. E o dos pandeirinhos? Porque são três toques ou o mesmo toque? Ou como que é esse toque? Porque eu fico tentando identificar e eu não consigo. É um repicado. Se você tiver um pandeirinho aí, puder mostrar, é bem melhor. Lá em casa, o toque da zabumba é pergunta e resposta. Alguns bois têm a marcação, né? Mas a gente faz pergunta e resposta que é para entrar lá no regimento, que tipo, para usar a informação quando precisar. Por exemplo, tem só elas duas no batuque, então elas duas vão responder. Duas zabumbas que não vai ficar só uma marcando. Entendeu? Mas aquele batuqueiro antigo que já vem trazendo a característica dele antiga, tu não tem como mudar. Tu tem que te adaptar, trazer ele para ti. O pandeiro é uma combinação de diálogo, uma conversa. Eu digo que o principal é o socado e o repinicado, que eles são parecidos, né? O socado é aqui. E o repinicado é aqui. Assim, qual é a diferença? A diferença é que o socado, ele tá junto com a base da zabumba. E o repinicado, ele tá fora. Não. O socado tá junto. O repinicado tá fora. O socado e repinicado. Tem dois toques que também dialogam. É a dobrada e a resposta da dobrada. Né, que é. Desse aqui, que eles se combinam. E tem um tintilhado, que é o toque dos nossos griots, dos nossos, sabe, os velhos, né? Cada um tem seu... E quando a gente chega lá, passa 10 minutos... Cada um tem uma forma particular de tocar. Isso vai se combinando. Pode até parecer pouco, sutil, mas quando eles tocam junto com os novos energéticos, dá o mesmo, mas o novo ainda cansa primeiro que eles. Eu perguntei porque eu ficava achando que era quase igual o tambor de crioula. O tambor de ficar... Um tambor sempre ser o mesmo toque, o outro... E ser só um que variava. Aí por isso que como eu não consegui identificar, aí você já mostrou um monte, então não... É totalmente diferente, porque cada um tambor tem um toque específico. E os pandeiros... tu tem a tua informação, o toque que tu aprendeu, e tu tem que saber te posicionar no batuque. Quando tu chegar, tu vai analisar o que os pandeiros estão fazendo para poder se encaixar. Te encaixar. Tu vai fazer pode chegar de qualquer elemento toque é de dupla. Diferente que combine. De dupla.
O toque é de dupla. É eu de sempre dupla, vou tá, Porque eu vou sempre tem que ter uma conversa. É. Sempre não vai ter só dois, lógico. E aí eu vou É. sempre que achar com quem eu vou conversar. O pandeiro, ele acontece aqui atrás, né? E aí, vamos supor que aqui tem 15 pandeiristas. Mas aí eles se combinam, 2, 2, 2, 2, para eles ficarem perguntando, respondendo. E esse diálogo é que vai juntar com todos que estão tocando e vai dar aquela conversa, aquela pergunta. Aí eles ficam dialogando entre si. Aí faz esse floreio todo. É. Você é cantador, Não, eu sou batuqueiro. batuqueiro. Você Eu- canta. Eu canto de vez em quando, eu furo o bloqueio, né? Paga um neguinho pituninha com ele, quando ele abaixa o microfone, vai dizer, quem vai cantar agora aí? Meu amor, flor de jasmim, vem tocar asa bomba, pertinho de mim. No meu terreiro, se a divertir, é de lá que vou tirar uma flor pra ti. Queria fazer essa bombeira. Das toadas, qual que você mais gosta? Das toadas, qual que você mais gosta? Minhas? Sim. Essa é uma. Você faz toada? Faz. Canta aquela. E fica falando que É só. que é só Mas batuqueiro. é como Ele é eu te modesto. disse, tu saber das funções, não necessariamente tu vai Significa que você exercer sabe as desenvolver, funções. sim. Mas eu daqui, peraí, rapidinho, peraí. Vem aqui, fulano. Tu tem que saber lidar com isso. É. Respira, bebe água e retorna. Porque a gente que convive com o Leonardo, com a Apolônio, com o Felipe, com o Nivô, tem esse, né? O jeito deles, a gente aprendeu na vivência. Hoje já tem dois aí que empolga, mas foge muito de alguns elementos fundamentais, algumas coisas que falta na hora do amanhecer. Na hora da boca da noite, todo mundo é bom. Agora, para amanhecer, eu quero ver. Taina, Oi. a Luísa falou pra gente que você tem uma história pra contar. Diz ela, qual, Luísa? Qual delas? Ih, tem várias. Tem muitas. Não, é aquela coisa que a gente conversou, que falaste que orientação da outra vida, que tu tinha uma outra crença, tu era de um outro movimento. É, eu estou num processo constante de transformação. A minha vida é uma transformação geral e isso é bom, graças a Deus. Eu passei pelo movimento punk por um bom tempo, ainda tenho convívio com eles, ainda temos amizades, eles me ajudaram num momento muito difícil da minha vida. Eu morei em Fortaleza durante 6 anos, morei em ocupação no Square, que tinha lá em Fortaleza. E foi muito importante essa vivência na minha vida. Eu venho de uma fase da minha vida que eu era assim um tanto quanto descrente, falando espiritualmente, certo? E quando foi em 2011, tive minha filha lá, o pai dela mora lá em Fortaleza. Eu passei por uma situação muito difícil de 2010 para 2011. Minha filha nasceu em 2007, 2009 para 2010. Eu tive uma experiência muito difícil com o crack. É importante que eu fale isso, porque eu posso ser exemplo para outras pessoas que passam por isso. E foi muito difícil para mim. Foi um ano da minha vida que eu perdi. E eu estava muito perdida, porque, apesar de eu conviver com eles lá em Fortaleza, mas eu escolhi um caminho que não era o caminho deles, e foi um caminho que eu tive que trilhar sozinha. E a minha família lutou muito para que eu conseguisse me recuperar. Cheguei a passar por internação e tudo mais. E aí teve um dia que eu disse, cansei, eu não aguento mais, se eu ficar aqui eu vou morrer e eu decido viver. Aí eu fui para Fortaleza, para onde eles... Quando eu cheguei em Fortaleza, eu tive uma depressão muito forte. E aí eu tomei muitos comprimidos numa noite, porque eu só queria apagar. E aí eu passei uma semana quase acho que em coma, em cima da cama. Eu não conseguia nem levantar. E quem me curou foram eles. Me curaram com afeto, com amor, com chás, praia. Me levaram para a praia. Depois que eu tomei um banho de mar,
Eu saí de dentro do mar outra pessoa. 2 anos depois eu acabei descobrindo que eu sou de Iemanjá. E eles me curaram. E eu fui para lá, fiquei 1 ano. Minha filha ficou aqui. Foi muito difícil para mim passar por essa cura, mas eles me ajudaram muito. E aí eu voltei para São Luís. E aí quando eu voltei, eu tive uma crise. Não tive nenhuma recaída. Depois que eu passei por essa situação, eu falei: Deus, se tu existe, eu quero viver. E se tu me der uma oportunidade, eu vou acreditar em ti e eu vou honrar teu nome e eu quero que tu me mostre os caminhos que eu devo seguir na minha vida. E ele me mostrou. Eu vim para São Luís e um dia eu fui à praia. Aí eu nem sabia, não tinha contato com terreiro nem nada, eu nem acreditava em nada, né? E aí fui à praia, eu estava muito triste, fui à praia e na beira da praia eu disse: eu nunca acreditei em muitas coisas, mas eu já ouvi falar em ti. Eu já ouvi falar que tu existe, Iemanjá. E se a senhora existe, me bota um norte na minha vida. Eu também quero um boy. De preferência, eu fui audaciosa, eu disse: senhora Iemanjá, de preferência que ele seja um tambozeiro ou da capoeira, porque eu já estava conhecendo, né, o tambor de crioula, eu já estava conhecendo por intermédio de mestre Lázaro, que fez uma oficina aqui no Cafua. Aí, tá, beleza, obrigada. Se a senhora me arranjar um boy maravilhoso, eu vou ficar muito feliz, porque eu estou cansada de ficar sozinha. E eu quero alguém para compartilhar as coisas comigo. Aí, quando foi 2 dias depois, eu encontrei este rapaz aqui. Eu disse: tu existe, a senhora existe, porque a senhora é maravilhosa. Ele é um mestre de tambor de crioula, chefe de batuque do Boi da Fé em Deus. Eu acho que eu estou privilegiada. Eu acho que eu estou privilegiada. E aí a gente ficou se conhecendo 2 anos e eu frequentei o terreiro de Pai Ayrton e ele me tratou, ele me curou. Eu estava nesse processo ainda porque o tratamento é constante. Eu ainda sou, né, dependente. Eu não dependo mais dela, mas eu tenho consciência de que eu sou dependente e eu tenho plena consciência de que a cultura popular me tirou do fracasso, né? E aí eu acabei saindo da casa de Pai Ayrton, fui para a casa de Iemanjá, dar continuidade à minha história, que é um dos terreiros mais antigos aqui também, né? Do saudoso Jorge Babalaô, Jorge Tassi de Oliveira. E aí mãe Dedé começou a me tratar. E eu fiz o bori, preparei para a senhora Iemanjá, sou preparada para Toibadé. E agora eu estou me preparando para fazer minha princesa, para ser uma Vodú Ronjaí dentro do terreiro. E é isso, o tambor de mina, o movimento punk e a cultura popular fazem parte do meu processo de transformação constante. Eu só tenho a agradecer porque eu já vivi muitas coisas difíceis na minha vida, mas eu digo que a minha história, trajetória de verdade, começou a me entender como mulher, quanto mulher em potencial a ser uma mulher potente, foi dentro do terreiro e dentro do Boi da Fé em Deus. Oh. Vamos aplaudir essa pessoa. Eu quero que a minha história, o meu sofrimento com relação às drogas possa servir de exemplo para outras pessoas que eu tenho convivência e que eu gostaria que elas também se olhassem para elas enxergarem o quanto elas são potentes e que, elas possam entender que se está aqui na cultura popular, a cultura popular tem total fator de transformação para qualquer um. E eu desejo isso para todas as pessoas com as quais eu convivo, porque não é fácil. Não é fácil. Eu coloquei na minha mente que eu ia conseguir, que eu ia parar, e eu consegui, mas eu tenho irmãos que não conseguiram, entendeu? E eu queria muito, muito, muito que eles conseguissem. Obrigada. Eu tenho uma pergunta. Vai lá. Vamos tentar. Eu acho que essa história nem tu sabia, né? Pois é. Agora tu tem mais uma história para contar. Mudar. Não, mas agradecer, assim, Por favor. né? Antes de mudar de assunto, eu acho que a gente tem que falar que é muito importante você
você se disponibilizar a isso, a compartilhar uma coisa tão pessoal e algo que vai ser assistido por outras pessoas. E eu fico pensando, assim, pelo pouco que eu estou conhecendo vocês aqui, dessa responsabilidade que vocês têm com jovens que estão lá, não só em relação ao boi, ao sotaque por permanecer, mas esse papel da cultura mesmo. Ao longo dessas entrevistas que a gente passou aqui, a gente ouviu muito sobre isso, sobre como o boi faz a pessoa ou mudar de caminho ou não ir para certos caminhos. E assim é o boi, e assim são outras manifestações. A gente vê muito isso dentro da cultura popular, dentro da cultura tradicional, que tem muito essa coisa dos antigos, né, que são... Eu vou chamar aqui de valores, mas não é bem essa palavra, porque ela foi mudando meio de significado, né? Mas essa coisa de cuidar. Eu acho que o principal, eu vejo muito quando se fala de cultura popular, de grupos tradicionais, dessa coisa familiar, mas para além da família de sangue, essa família que cuida, que se preocupa, que dá bronca, mas que abraça, que beija, que morde a sopra, né? Sim. E que cada um tem uma história. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito, muito. Eu que agradeço, de verdade. Não tem como o boi não ser um cuidado para todas as pessoas que estão lá dentro, porque o boi parte do santo, né? A espiritualidade é cuidado. Se São João está aí para cuidar de todos os seus fiéis, eu acho que o boi tem que assumir o mesmo papel. Obrigada. A gente agradece muito. Em algum momento colocaram sopro com essa bomba? Sim. Na morte do boi. Na morte do boi. Como que foi essa história? Rapaz, eu fiz até um espetáculo com a banda, fiz um pouquinho em homenagem à morte do boi. Porque quando é a morte do boi, no domingo e na terça-feira, tem um acompanhamento do sopro. Foi uma orquestra atrás do batuque. Só na morte? Só. Quem que começou? Eu não sei te dizer que quando eu me entendi já... Perguntei para papai, ele gaguejou e não me respondeu. Tem até o boi da lua de papete. Eu disse, mas quem botou o boi da lua? Não sei. Ele tentou me explicar, mas não conseguiu. Então já vem um tempo. Ele entra só na morte. Como que faz essa organização? No momento que ele entra? Ele acompanha durante toda... Ele entra... O Morro do Boi. Também, sábado ele não acompanha. O sábado é o dia que o boi... Põe só um pouquinho mais O sábado é o dia que o boi vai brincar pelas ruas, pela comunidade, e amanhece. Na casa que amanhece, aí o pessoal do sopro vão para lá. De manhã, da onde o boi amanhece, para a sede, ele já vem com a orquestra. Aí de noite, quando vai buscar o boi, aí sai o batuque. Quando chega na casa onde vai pegar o boi, aí o sopro está lá. Aí ele vem com a orquestra. E na terça-feira também. E o que vai tocando, o que toca, são as mesmas músicas do boi. A diferença é que A história do boi, eles vão... Eles têm que vão acompanhar pegando o batuque. lá mesmo no repente ali, enquanto ele está... Aí o cantador vai repetindo ali para dar uma... Aí ele vai chance, tocando aí... os instrumentos de sopro. Aí quando chega na vila, tá chegando na sede, aí o cabeceira puxa a toada do O Boi da Lua. Boi da Lua. Que é? Que Mamãe, eu vi Boi da Lua dançar no planeta do Brasil. Mãe, eu vi Boi da Lua dançar no planeta do Brasil. é muito lindo. Aí fica lindo demais. Desculpa. A gente foi falado, chegou a informação a vocês de trazer um objeto? Sim. Sim. Vamos Olha, apresentar esse isso que objeto. vocês fizeram com a gente não se faz, porque o objeto querido da gente é o batuque quase todo. Obrigada. Deixa Quando a aqui Tainá para falou quando pra eu mim que eu chorar. ia ter que trazer um Pra objeto. gente chorar, obrigada. Eu pensei imediatamente na zabumba, né? Porque, primeiro, eu não tenho mais roupa de tapuia, né? E a zabumba, a minha zabumba, então,
é muito importante. Mostra aí, cadê? Dá pra pegar? Ela tá ali. Essa zabumba, o primeiro ano que eu brinquei, Pode não foi com levantar, ela. viu, gente? A gente tá bem à Não foi vontade com aqui, ela. tá? Essa zabumba, ela foi feita pra mim. No segundo ano que eu comecei a tocar. E foi o mestre Bahia e o mestre Tunico que me deram. Então, eu não tinha outra coisa para trazer que não ela. E eu pensei, bom, se eu vou levar minha zabumba, eu vou ter que tocar. Se eu vou ter que tocar, eu não vou tocar sozinha. Alguém tem que levar outra zabumba. E mais o tamborito, que aí a gente vai tentar tirar um sonzinho. Com certeza. Então, zabumba. Foi o que eu escolhi. Aí Tainan já escolheu outra coisa. Eu trouxe esse chapéu. Porque foi o primeiro chapéu que eu ganhei no Boi da Fé em Deus. Ele está comigo desde 2015. E para mim ele é muito importante porque quando você chega assim no boi, geralmente você ganha uma roupa que outros brincantes já usaram, né? Porque tem a questão da hierarquia, tem tudo isso. Então eu já cheguei ganhando um chapéu novo. E ele é importante para mim porque ele é feito pela mesma bordadeira que fez o chapéu do Baé. Então, eles têm o mesmo estilo. Então, para mim, ele é importante porque eu gostava de fazer de casalzinho com ele. Então, ele é importante. Ele trouxe até o dele também. Só que o dele tem a coroa do rei do Eu batuque. trouxe esse chapéu e essa baqueta. É como se, quando eu botasse esse chapéu, eu incorporo a entidade. Eu sou o chefe do batuque. Então, eu foco para dentro da entidade. Minha visão ali, sabe? É olhar para meus batuqueiros e por derredor. Eu não tenho mais essa visão de vai, isso aqui depois, já vou. Só um momento. Então, eu tenho muitas coisas. Quando eu tô nas entidades, eu me concentro lá. Eu sou de lá, aquele momento que eu tô lá. É no boi, é no tambor, é no terreiro. Entendeu? E é isso. É uma história de vida. Eu já passei noites e noites, amanhecer, sem ter ninguém para revezar comigo, nem para ir no banheiro. E aí eu comecei a pensar como que vai ser no futuro, se não tem quem substitui, né? E tinha David, que já tem uns 20, 25 anos mais ou menos, na brincadeira. Uma pessoa excelente, que já foi... É um mestre. Foi, O Baby né? é um mestre. Se envolvendo e depois eu fui fazendo oficinas, né? Oficina justamente para esses fins, para que perpetuassem. Porque assim como o sotaque de Cururupu, a gente também foi afetado com o material humano, né? É muito difícil. As pessoas só queriam participar de boi de orquestra, boi, né? Quem participava de boi de zabumba era alguém que era da família, o amigo que mora perto de uma sede, que tem esse sentimento de amor, de paixão, De pertencimento. de pertencimento. E eu fico feliz de ver essas meninas tocando. Montaram e falaram, não vai te incomodar, não. Eu fico feliz, porque quando eu comecei, o tambor só tocava outra pessoa quando essa pessoa morria. Assim foi comigo, o Joãozinho morreu, eu assumi. Eu já ensinei outra pessoa, até outra pessoa conduzindo o batuque. Já ensinei várias pessoas. Tá? Continua ensinando todos os dias. Barrabás. Então tá tendo essa renovação. E a fé em Deus, ela tem essa facilidade por causa dessa região. Fé em Deus, Floresta Liberdade. É muito querida a questão da cultura popular, sabe? É muito aceita. Se tu toca uma coisinha ali, já é diferente de outros
outros bairros que tu não pode tocar, que o pessoal não respeita, a polícia vem e para. Tá entendendo? Então, eu fico feliz por fazer parte desse processo de estar dando continuidade. Tem alguma, não digo mensagem, conselho que você dê ou que você espere para a pessoa que, eu não digo que vai substituir, mas que quer seguir o mesmo caminho que o seu, para ser o mestre do batuque? Humildade e cuidado. E teria algum conselho que você pediria pro que passou o bastão para você? Se você pudesse perguntar ou pedir algum conselho? O conselho. Se você pudesse... Ele passou, você só assumiu depois que ele faleceu. Se você pudesse conversar com ele, o que você... Queria saber dele como é que ele fez para segurar esse tempo sozinho. Esse tempo todinho sozinho. Quanto tempo ele... Joãozinho, passava a vida toda. Porque era careca. Hoje careca, não sei o que foi. Depois ele ficou sendo o tocador de tambor. Até quando ele adoeceu, não pôde mais. Depois eu fui assim, aclamado, espontâneo. Entrei tocando, depois já estava lá, depois eu que já estava mandando. E assim, mandando com todo respeito, né? Sendo mandado. Sim. Né? Acolhendo as pessoas, tendo o cuidado. Eu falava, olha, vocês prestem atenção na informação, que é para vocês usarem como vocês precisarem. Presta atenção agora, porque quando chegar lá, vocês vão ter um monte de professores, vão ter um monte de informação. Isso vai se misturar, tipo no liquidificador, e vai virar um nada. Então, conserve o básico. Conserve essa informação que vocês têm. Não descarta do outro, mas quando vocês forem pegar outras informações, vocês se esvaziem dessa aqui, mas se segure dessa aqui. Então, eu falei para a Tânia que foi 3 anos. Foi um ano de teoria de tema. Aí 1 ano de prática e outro ano de tema. Eu digo, Tânia, tu não precisa te comparar esses brutamontes que querem... e que isso nem existe no boi. Que todo toque é sintonia, né? E não sei porquê, tem uns anos que se sentem ameaçados, né? E aí já eles ficam testando, eles veem a mulher empoderada chegando perto dele, aí eles querem testar e fazer ele passar vergonha. E já teve muito esse choque delas em alguns grupos, e ela vem brigar comigo. Tá aí. Não tem culpa. A informação está contigo, para isso acontecer. Faz o seguinte, o que é necessário é tu responder. Ele perguntou, tu responde. Quando ele está teimando, está se exaltando, deixa ele, só responde. Toca até mais baixo, mais leve. Deixa ele ir. Ele vai cansar. Na hora que ele cansar, tu castiga com ele. Aí a gente foi pra Morro do Boi. Aí tem um rapaz, uma vez eu pedi pra ele pra estar na toca, ele não deixou. Aí a gente, pra quem ter vergonha não envergonha outra. Se eu te conheço, tu me conhece, não precisava. Aí, na Morro do Boi, tá, né, eu quero ir. Aí tem que arrumar o kit todinho. A baqueta dela, a forquilha dela, a zabumba dela, a posição. Aí tá. Mas é o seguinte, eu vou fazer que eu vou ficar ali do teu lado, depois eu vou te deixar só. Pra te saber que a tua informação é precisa. Aí foi quando chegou na travessor, que eu sentei. Aí lá vem esse cara, égua! Essa mulher tá tocando mais do que tu. Eu digo, lá pra casa a gente ensina assim, porque um dia a gente vai ficar velho, vai ficar fraco, e quem que vai continuar? Porque ele desejou dela e depois estava elogiando nela, entendeu? Então é só ego.
Eu digo, ó, toca, só faz o que necessário, responde para ele. Não vai na... que eles aumenta a vibração, depois diminui. Eles erram, aí depois volta pro certo e volta a culpa. Não, porque no batuque, que tem mulher, o homem nunca erra. Certo? Batuque que tem mulher... Não estou falando do Boi da Fé em Deus, porque o Boi da Fé em Deus, eles têm esse cuidado, Bahia tem esse cuidado de ensinar a gente a fazer tudo certinho. Mas uma coisa é dentro de casa, outra coisa é de casa para fora, né? Então, eu passei muito esse preconceito, inclusive os mais velhos, eles são tão eles só acreditam vendo. Então, eles precisam ver na prática para eles poderem bater no ombro da mulher e dizer assim, égua, minha irmã, tu toca pra caramba. Aí sim você aceita. Do contrário, se tu der um deslize, um erro, pode ser Bahia que errou, mas todo mundo vai olhar para a mulher. E se eles puderem te tirar do batuque, melhor ainda, porque uma mulher dentro do batuque que é comandado só por homem afeta a masculinidade, a virilidade, etc. e tal. Então, a gente trabalha para que isso pare, porque a gente sabe o que está fazendo. E como você colocou o chapéu, e quando você coloca o chapéu, você faz o quê? Você só foca no... Me empodera. Pois é, então acho que é uma boa forma da gente finalizar. Tá, mas eu quero falar uma história engraçada, que eu falo demais. Eu falo muito. Eu escolhi o chapéu também porque, assim, eu falo muito do meu relacionamento com o Baer, porque, obviamente, eu gosto muito dele. E ele é meu mestre também, para além de relacionamento afetivo. Eu e o Baer, a gente passou quase 2 anos nessas, vai, não vai, te quero, não te quero, sai de perto de mim, não dá certo. E ele falou que quando ele bota o chapéu, ele se sente empoderado, ele se sente o chefe do batuque. E eu nunca tinha visto o Baer montado, com a roupa de brilho. E na primeira vez que eu olhei o Baer, todo vestido, com polônia, calça, chapéu, que tem uma coroa, eu disse... Mas esse cara é um rei. Aí eu olhei ele diferente, porque realmente a indumentária do boi, ela te empodera, né? Então, o brilho da roupa dele, o chapéu, a forma como ele estava, ele ser o chefe de batuque, ele cantar, a responsabilidade que ele estava tendo ali no batuque, foi o que me fez, de fato, me apaixonar e olhar ele diferente, né? Então, isso aqui, ó, isso aqui tem poder. É isso. Tá. A gente corta. Não, eu quero fazer... Como é que vocês lidam com essa coisa do... Por parte dos homens, né? Como é que é isso pra vocês? Como é que vocês se... Rapaz, eu, sinceramente, eu só tenho que lidar com isso na rua. Porque em casa, na fé em Deus, eu não sofri nada disso, né? No batuque eu fui muito bem aceita. Na verdade, a pessoa que estava resistindo a isso era a dona Terezinha Jansen, né? Porque eu ia sair da frente e ia lá para trás. Era por outro motivo, porque finalmente ela ia... Mas, enfim, eu não posso dizer que eu sofri, mas existe alguma resistência quando a gente chega, de quem não conhece, né? Que realmente só vai acreditar no que a gente faz quando ouve. Então, sim, a melhor forma, a melhor resposta que a gente dá é sempre essa. É a música. É o que a gente consegue fazer com o instrumento e isso daí ninguém pode... A partir daí ninguém questiona mais nada. É isso. Eu não sofri machismo. Quando eu quero tocar em outros grupos, eu sou sempre bem recebida. Uma vez aconteceu isso comigo, da pessoa também não querer me emprestar uma zabumba porque não acreditava que eu tocasse, né? Mas aí outra pessoa me emprestou e quando a pessoa que me negou me ouviu, até lamentou quando eu parei de tocar. Aconteceu isso já comigo, em outro batuque, né? Mas é isso, é assim que a gente faz. Assim, a gente chega como quem não quer nada, essa humildade que ele falou é justamente muito mais sobre isso também, de como a gente chega. Sim. E como a gente se faz respeitar nos lugares onde a gente passa. Com uma sabedoria, né? Com a música. Uhum. E eu vejo que quando ele falou isso, assim, é uma postura de mestre mesmo, é uma fala de mestre, né? Quando você colocou o chapéu, realmente é uma mudança. Já muda, né? O olho muda.
Muda. Muda. Tudo muda, muito impressionante. Eu tava vendo o que acontece com a gente, com as nossas, principalmente e pessoalmente, assim, comigo, dessa última gravação que a gente fez. Quando eu danço tambor de crioula e quando eu tô tocando, eu fico tão séria. Eu não consigo sorrir, eu não consigo... É isso, Também, é é verdade. esse lance da gente ficar realmente incorporado. É porque a gente Eu não consigo tem... dar um sorriso sequer. Eu tô completamente concentrada e eu só consigo pensar naquilo ali que eu tô fazendo. Eu também não tenho uma foto tocando amistosa. Eu não. Todos os vídeos e Sempre- todas as fotos, você vai dizer assim, essa menina é muito brava, marrenta, porque que cara eu até fechada, tento, mas eu não mas consigo. É outra coisa. É. Né? Outra coisa que está acontecendo. Afinou? Já? Aí, vamos organizar aqui Bora. pra vocês poderem tocar e a gente começar essa finalização, né? É um começo, porque nunca finaliza. Eu já desisti de falar, acabou. Os mic. Vai avaliar? Vou ficar aqui mesmo. Acha que Você vai ficar mesmo, né? Não, assim tá bom. Tá bom? Não quer vir pro meio? Vocês representam. Um dia eu vou ficar assim, sentadinho. Fazer uma testagem. Eu vou afastar ele um pouco, porque essa zabumba ela é histérica que nem eu. Ela é afrontosa. Afrontosa. Tá boa essa distância dos microfones? Tá bom. Tá. O do pai é aqui, tá? Vem. Podemos? E quando É bom que é pra eles testarem. É bom pra eles testarem. É o teste, foi o É bom vocês teste. tocarem com Tava eles, pra sentindo eles isso saberem, agora. tá, gente? Não, era só pra eles testarem. Testinho, testinho. Porque que faixa aquele dali também? A luz? Aí. E quando o sereno cai e a noite traz a madrugada, eu me lembro do meu pai mandando a boiada. E quando o sereno cai e a noite traz a madrugada, eu me lembro do meu pai mandando a boiada. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Vou aqui devagarinho e te manda a batucada. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Vou aqui devagarinho e te manda a batucada.
Benedito, boiada de São João, a mina Jejinagô, tem raiz no Maranhão. Tambor de São Benedito, boiada de São João, a mina Jejinagô, tem raiz no Maranhão. Eu choro, meu choro é de emoção. Ah, eu choro, o meu choro é de emoção. Tambor de São Benedito, boiada de São João, a mina Jejinagô, tem raiz no Maranhão. Tambor de São Benedito, boiada de São João, a mina Jejinagô, tem raiz no Maranhão. Aí eu choro, o meu choro é de emoção. Aí eu choro, o meu choro é de emoção. Tambor de São Benedito, boiada de São João, a mina Jejinagô, tem raiz no Maranhão. Tambor de São Benedito, boiada de São João, a mina Jejinagô, tem raiz no Maranhão. Eu te, 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 eu te. Travessou meu boi encostado da fogueira, travessou meu boi encostado da fogueira. Essa turma zabumbeira não é de brincadeira. Essa turma zabumbeira não é de brincadeira. Travessou meu boi A gente quer agradecer mais uma vez a vocês por esse encontro maravilhoso que a gente fez, de muito aprendizado. Está lá. Pega esse aqui, ó. Choque, aí você pode pegar na mão. Quer que eu vá? Pode? A gente está chocado, né? Eu te disse. É emoção atrás de emoção, né? É muito coração, né? A gente vê não importa o sotaque, sabe? Cada grupo tem a sua característica, a sua peculiaridade, mas uma coisa é certa, é muito sentimento. O amor, né? Que nos move. É por isso que eu falo de não parar. Ai, Eu posso parar de batucar um dia. Porque meu corpo vai pedir, né? sim. Mas a brincadeira, deixar a brincadeira, isso é fora de cogitação, assim. Sim, É a nossa forma de resistir, né? sim. De existir. Resistindo. Sim. E da importância de vocês de darem continuidade, né? Essa responsabilidade com esse sotaque. Ah, gente, não dá para falar. É isso. A gente agradece. Pode falar, pai. A gente agradece pelo convite, né, que vocês fizeram para a gente. A Luísa também está sempre lembrando, está sempre dando toque nas pessoas. Olha, vai lá na Fé em Deus, tem o Boi da Fé em Deus. A gente está num processo assim de tentar, não é se adaptar, mas a gente está no processo de tentar se encaixar um pouco nessa nova realidade, né, que está todo mundo vivendo.
E a gente tem poucos jovens na brincadeira, por esse motivo também a gente também tem dificuldade de buscar recurso e de estar inserido assim, de estar inserido nos editais, etc. e tal, e porque de fato isso nunca foi muito parte da realidade do Boi da Fé em Deus. Então a gente está engatinhando aí nesse processo agora, e então a gente agradece pela oportunidade de poder falar um pouco da história da gente, né? Eu trouxe eles dois, que são jovens, mas são jovens antigos já dentro da brincadeira, que tem muito a acrescentar. A gente queria ter trago outros mais antigos para estarem falando mesmo de histórias que até a gente mesmo nunca escutou, a gente desconhece. Mas, infelizmente, a realidade está um pouco difícil, né? Para a gente estar trazendo, expondo um pouco eles. Eles também têm medo, né? Então, a gente só tem uma palavra, gratidão. Muito obrigada. Obrigada mesmo por essa oportunidade, pelo mestre Bahia poder falar a história dele também. É isso. Estamos aí, precisar. Não, a gente que agradece, que a oportunidade é nossa. Né? É muito grandioso tudo isso. Né? Que a gente lê muito, a gente pesquisa muito, mas não tem nem comparação você estar próximo. Isso que a gente não está nem lá na festa, né? Nada tá? como Aqui tem uma vivenciar, célula tal. E isso já mexe muito com a gente, muito com a emoção, né? Então, a gente que agradece demais. É muito bom poder falar sobre as histórias, escutar as histórias, né? Porque, assim, até dar um salve para os outros bombabois da ilha, do interior, que perderam muita gente, né? Para essa pandemia. A gente também perdeu, quanto comunidade, quanto terreiro. E poder estar aqui, como a gente está falando o tempo todo de resistência, de transformação, isso para a gente é uma resistência. Poder estar aqui falando, né, sobre as nossas vivências dentro da brincadeira, porque foram e está sendo 2 anos de muitas perdas, né? Então, que as outras instituições, os outros bois, embora na dificuldade, que continuem na resistência, né? Porque Bumbaboi não é só uma brincadeira, é uma tradição, é religiosidade. E aqui, pra gente, religiosidade é o que mantém a gente de pé, né? É isso. Gratidão a vocês. Obrigado. Nós que agradecemos. A gente quer agradecer a todos e a todas, né? A Companhia Clarim. E cultura popular é muita sensibilidade, é muito sair de si para olhar o outro, né? Para cuidar do outro. Então a gente precisa estar bem, tá? Com força, para a gente ir superando, e passando essa energia, essa sintonia para os que estão próximos, que estão precisando. Até quando a gente sai de casa, vai brincar um boi, um tambor, às vezes está cheio de problema, depois a gente aí fica da porta, leva para lá, e a gente se reinventa, reanima. Então a cultura popular, ela dá muito isso, saca? Essa coisa de respira, bebe água e segue. Né? Tem um povo que depende de ti. Então eu me vejo como um colaborador, como uma pessoa que está ali para somar, não como um coordenador, como um chefe. Né? Porque quando eu tenho medo de ter essa visão e depois eu ficar soberbo. Né? Para mim, o importante é dominar essa informação que não é nossa, que já veio do nosso antepassado, da nossa ancestralidade, para a gente analisar, ver quem merece e repassar para isso perpetuar. Né? Então, é muito difícil, mas é superação, é resistência. É te esvaziar de ti para te encher de cuidar, de estar junto, de fazer unidade, né? Para que todos nós sejamos um. A gente precisa ser muito humano, principalmente nesse momento, né? Que a gente não sabe quando é que a gente pode aglomerar, quando é que a gente pode guarnecer, reunir mesmo. Né? Porque floresta, quando reúne, aí aquele batalhão. Liberdade é o batalhão, Fendez é o batalhão. Então, a gente estamos aí nessa resistência, né? E
é isso, entregando para Deus, para nossos orixás, nossos voduns, nossos santos, nossos anjos, todos os bons dias, todo tipo de ajuda benéfica é bem-vinda. Muito obrigado. Chefe. Axé. E finalizamos mais um podcast, um dedo de prosa, com o grupo... Nossa, gente, me deu um branco. Boi da fé em Deus. Boi da fé em Deus, meu Deus. Não, tudo bem. Desculpa, gente. Não, que isso. Me desculpa. Então, Boi da fé em Deus, agradeço muito a vocês, agradeço mais uma vez a Casa de Nhozinho, agradeço a todo mundo que fez essa primeira fase de gravação do Dedo de Prosa. Muito, muito, muito obrigado. A gente vai deixar na descrição do YouTube contatos de todo mundo, o Instagram de todo mundo, para facilitar, tá bom? Quero aproveitar para agradecer Jandir e toda a equipe da Casa Nhozinho, uma pessoa que sempre estudou, sempre se doou para a cultura popular, né? Eu já enxergo ele há muito tempo e tem um trabalho de qualidade e muito bom. A gente gravou um coelho também. Primeiro, que se você assistir. Não, é o primeiro, porque o Jandino, um só. Escutou todo mundo, gente. Não dá, não pode ser. Não, Jandir, ele é diversidade cultural. É porque ele é humilde, ele se apresenta assim, mas ele dá conta de tudo, ao mesmo tempo. Não é desse planeta. Essas pessoas mais humildes são as melhores. É isso? É isso. Finalizamos aqui, gente. Obrigada, até o próximo Dedo de Prosa. Dona